Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos refletindo o Evangelho de hoje. Vamos fazendo agora esse momento para que a gente possa aumentar cada vez mais a nossa fé e a nossa reflexão com a Igreja, com os acontecimentos, com o que a gente vamos encontrando pela frente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai eterno, todo-poderoso, enviai o vosso Santo Espírito e nos conduza à luz do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêem e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábola, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele vem mostrando para nós como nós estamos vivendo nos dias de hoje. O que nós não estamos entendendo dentro da nossa fé, dentro da nossa convicção de que Jesus Cristo é o Salvador da nossa nação, da nossa igreja. Nossa Senhora, ela mostrou ontem para nós a âncora da salvação. Na onde é que eu vou colocar o meu navio? Na onde é que eu vou ancorar o meu navio? Jesus ele vai contando tudo isso, essas parábolas, para que a gente possa compreender melhor, usando as mensagens de Nossa Senhora, onde a gente vai colocando como um navio, um cruzeiro de turistas, aonde esses turistas vão para outros países, vão ali então presenciar a cultura e a vivência de outros países. Chegando a este lugar, as pessoas começam então a viver aquele momento, aquela alegria, aquela coisa toda aquela distração, todo aquele momento mágico que há sempre um turista faz. E às vezes ali se tira foto, se faz selfie, se fala isso e vai se deslumbrando com tudo aquilo. Mas quando volta para casa, que ancorou o seu navio na sua casa, na sua pátria, vai buscando ali o que ele relatou que foi ali então colocado naquele lugar, não compreendeu a real vida daquelas pessoas, a real cultura daquelas pessoas e o porquê que a sua viagem às vezes se tornou vazia, sem nenhum entendimento. Porque às vezes a gente olhamos mais para os acontecimentos, os fatos que vai nos colocando nos nossos olhares, algo que vai atraindo. A gente são atraídos por algo deste mundo que nos leva a sair da nossa fé, da nossa religião, da nossa crença verdadeira.
porque a gente precisa mais ouvir as mensagens de Nossa Senhora. Colocar diante do Evangelho, das parábolas que foram ditas para nós. Por que nós então não entendemos? Porque se a gente pegar o Antigo Testamento, se a gente pegar todas as profecias que foram ali então profetizada e realizada por Jesus Cristo, a gente vai começar a compreender quando a gente olhar para este mundo e ver como esse mundo está mudando e como nós estamos mudando junto e como toda a profecia se cumpre. Se Jesus ele cumpriu toda a profecia dita por Jesus está se cumprindo e vão se cumprir. Nossa Senhora coloca aqui também o flagelo sangrento dessa terrível prova, como podereis vós não vos dispersar, não desanimar, permanecer fortes na fé e fiéis sobre Jesus e ao seu Evangelho. Então a gente vai olhando ali as parábolas de Jesus, o reino dos céus. O reino do céu é tão simples que nós não enxergamos, porque a simplicidade, a humildade, a pequenez, a gente não se dá valor. Mas ali, quando algo acontece de extraordinário, é que a gente vai começando a perceber. Quando uma semente pequena cresce, se torna algo grandioso, aí a gente percebe a grandeza. A gente vai percebendo como a gente precisa ter essa grandeza. Como a gente estiver andando em um sol quente, e Jesus vai contando essa parábola porque essas pessoas naquele tempo eram nômades, então vivia pastando seus animais ali por aquela região e não tinha sombra para então ali permanecer sobre a sombra enquanto seu animal pastorava. Então Jesus conta essa parábola dessa árvore, dessa semente que se tornava uma árvore, para que aqueles que eles plantavam para se refugiar na sua sombra. Assim o reino de Deus, ele vem também dessa forma para que nós podemos ali falando de Cristo, para que Cristo apareça. Essa árvore grandiosa é Cristo. As nossas palavras, a nossa vivência tem que ser como uma semente, não pode ser vista. A gente não pode ir a um lugar e querer tirar selfies e querer se apresentar de uma forma onde a gente esquece a humildade. A grandeza não é tudo na vida, mas a humildade, a pequenez. A gente vai se tornando ali instrumento do próprio Cristo para que Ele apareça nas nossas ações e atitudes. Como nosso Senhor também vai falando do fermento, e olha só, ele usa 3 porções, a Trindade Santa. Quando a gente caminha com a Trindade Santa, quando a gente é apenas a farinha ela é ali não vista, mas quando se coloca o fermento, ela então vai dando forma, vai ficando vistosa. Assim somos nós quando fazemos as nossas ações com a Trindade Santa. A Trindade Santa vai aparecendo e nós vamos diminuindo diante da graça do nosso Senhor, do nosso Deus. Esse crescimento que se dá à farinha do fermento, nós não temos uma explicação. Assim também é o reino dos céus. O reino dos céus, a única explicação que nós podemos ter é que Jesus Cristo, a Trindade Santa,
se realiza a nossa salvação. Nós não podemos falar dos céus, nós não podemos falar de algo que nós não sabemos, nós não fomos para lá, mas há quem veio de lá e nos ensinou todas as coisas de lá. Então, por isso que a gente deve nos colocar diante desse ser que é o próprio Deus, Jesus Cristo, que nos ensinou como é os céus. Então, por isso que a gente deve focar em buscá-lo. Então, quando as coisas aqui vão desandando, né? E tem aqui uma pesquisa que foi feita e que a gente precisa, né, mostrar aqui. Essa pesquisa ela foi feita há pouco tempo, né? E aí vamos colocando assim dessa forma desse navio que nós somos ali, né? Esses turistas que estamos os católicos. Nós então participamos de todo o momento, de toda a grandeza, e às vezes a gente se esnoba, se cresce, e aí depois a gente não começa a entender nada quando vem para que a gente cumpra as doutrinas da igreja e quando a igreja começa a sua apostasia. Então as pessoas começam a buscar, né, a outras religiões. Então aqui essa pesquisa vai mostrando para nós aonde nós estamos ancorando o nosso navio, a nossa fé. Então são relatos de um pesquisador que vai mostrando para nós como isso vem se realizando, né? Eu vou aqui parando um pouquinho, você pode aí parar o vídeo e ler esses momentos para que você possa compreender aonde nós estamos parando, aonde nós estamos ancorando. E um detalhe que é bom a gente ressaltar aqui é que essas igrejas, eu não poderia nem chamar de evangélicos, eu vou chamar de protestante, porque foi assim que Lutero protestou contra a igreja e foi assim que aconteceu ali essa grande divisão e que hoje tem muitas religiões, muitas e muitas embarcações e aonde a gente estão participando dela, estão saindo da nossa, esvaziando a nossa e enchendo essas embarcações. Veio para cá no ano de 1900. Então tinha pouquíssimas pessoas. E aí então foi se crescendo e se multiplicando. Do ano de 2016 ao ano de 2017, passou de 100 igrejas para 60 mil. Olha só, um grande salto, né, que a gente possa ver aí durante essa pesquisa. Então, o que a gente possa ver é que também outro detalhe, que o Brasil está cada vez mais aumentando. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Tá? Essa pesquisa foi feita aqui somente no Brasil, mas no mundo todo está acontecendo isso. A Igreja Católica está esvaziando. As pessoas estão se adaptando a outras religiões, a outras crenças religiosas. Então, no Brasil aqui aumentou muito o número de pessoas que estão aderindo a outras religiões em poucas décadas, aonde, né, na Europa e em outros países, isso veio acontecendo há 500 anos. E o Brasil superou esses 500 anos em poucas décadas. Então, assim, a gente precisa, né, estar de uma maneira não preocupados, porque a própria
Nossa Senhora, ela que é nossa intercessora, ela vem falando para nós que isso vem acontecendo e que isso vai acontecer. No Evangelho a gente vê que o próprio Cristo fala conosco em parábolas porque ele realiza tudo o que foi profetizado. As profecias que foi dita, Jesus realizou cada uma delas. Então, se Jesus realizou as profecias que foi feito através dele, e aqui ele disse, vão se realizar. Nós vamos viver um momento lá do livro de Macabeus, aonde a igreja vai ser daquela forma, vai ser bastante sangrenta, vai ser difícil a gente permanecer, como Nossa Senhora vai dizer. É difícil permanecer, porque muitas coisas estão já acontecendo e a gente já não sabe mais discernir o que é ser católico, o que é ser cristão, o que é viver o Evangelho de Jesus Cristo, o que é viver a igreja, o corpo místico de Cristo. Então a gente precisa nos colocar diante de Nossa Senhora e rever a nossa doutrina, rever o que nós estamos realizando na nossa vida espiritual. Que a graça de Deus venha nos mostrando neste Evangelho como a gente está se perdendo, como nós não estamos compreendendo nosso Senhor e nosso Deus, como as profecias estão bem claras para nós. Precisamos fortalecer, meus queridos irmãos e irmãs, ficar firme no Evangelho de Cristo, porque aquele momento dos Macabeus vai voltar. Vai voltar. São profecias, são palavras de Nossa Senhora. E quando isso acontecer, estejamos firmes, porque nós vamos ser os Macabeus. Vamos restaurar novamente o povo de Deus, o povo santo, a igreja de nosso Senhor, do nosso Deus. Há muitas outras religiões e muitas outras denominações já se falam que não existe inferno. Nossa Senhora ontem mostrou e o Evangelho ontem mostrou para nós a verdade. O inferno ele existe e já está cheio, assim como os céus está cheio, assim o inferno também. Precisamos agora em diante, salvar o máximo de almas possível para Cristo Jesus. Salvar a sua igreja. Permanecer firme na fé e perseverar para que a gente possa realizar o desígnio de salvação na vida da igreja. Vamos mostrar para todo mundo que a âncora da salvação é Nossa Senhora. Ancoramos a nossa fé, o nosso ser, a nossa família no coração imaculado de Maria e o do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Até um próximo encontro.